E se eu te dissesse, a maior mudança política global atual ocorre sem guerras, mas com aliados próximos dos Estados Unidos se afastando e se aproximando da China? Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, e esta é importante. Porque só em janeiro de 2026 menos de 6 dos aliados mais próximos dos Estados Unidos, incluindo França, Coreia do Sul, Irlanda, Canadá, Finlândia e agora o Reino Unido, enviaram seus líderes nacionais diretamente a Pequim para assinar novos acordos comerciais históricos com a China. Tudo isso ocorre mesmo com Donald Trump ameaçando com mais tarifas, guerras comerciais e punições econômicas para países que se aproximem de Pequim. Então, a pergunta óbvia é: por que isso está acontecendo? Por que os aliados mais próximos dos Estados Unidos agora estão dispostos a arriscar retaliação de Washington e, mesmo assim, se aproximar da China? A resposta não é simples, mas é preciso entender o que essa mudança representa para o futuro do poder global. Precisamos voltar para setembro de 2023, quando o então secretário de Estado Antony Blinken disse algo extremamente revelador, algo que ajuda a explicar tudo o que estamos vendo acontecer agora. Quando Pequim e Moscou do mundo tentam reescrever ou derrubar os pilares do sistema multilateral, quando afirmam falsamente que a ordem serve só aos interesses do Ocidente em prejuízo dos demais, um número crescente de nações e pessoas dirá não. Veja, Blinken tentou nos alertar que só China e Rússia diriam que a ordem internacional baseada em regras não funciona. Mas apenas 28 meses depois, foi surpreendentemente o Canadá, o parceiro comercial mais próximo e importante dos Estados Unidos, que reconheceu essa verdade proibida no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. A frase do discurso de Mark Carney, que não esqueço, é: estamos no meio de uma ruptura, não de uma transição. E quando eu explicar para você esse novo acordo comercial entre o Reino Unido e a China, você vai ver como as coisas estão mudando rapidamente. Não é segredo que Trump usa tarifas como principal forma de aplicar o poder americano sobre outros países. Antes do Fórum de Davos, Trump ameaçou os europeus com tarifas extras se bloqueassem o acesso dos Ilewa à Groenlândia. Ele subiu ao palco e anunciou isso ao mundo. Nós controlamos o sistema e vocês devem fazer o que mandamos. Mas ninguém mais acredita nisso em 2026. Os avisos foram removidos da vitrine, como disse o primeiro-ministro Carney, relacionando a hegemonia americana à queda da União Soviética. Agora vamos comparar com a mensagem do governo da China. Ao iniciar seu discurso, Li Feng, vice-premier da China, afirmou: "É um grande prazer me juntar a vocês na bela Davos para a reunião anual do Fórum Econômico Mundial. Sob o tema Um Espírito de Diálogo, é oportuno que nos escutemos, aprendamos uns com os outros e construamos uma confiança mais forte entre nós." Essa mensagem ressoou profundamente com o público em Davos. E o vice-premier da China posteriormente explicou que a China quer construir uma globalização econômica benéfica e inclusiva, construindo pontes, não muros. E adotar o multilateralismo como forma de manter a ordem internacional estável. O governo do Reino Unido atendeu a essa mensagem e, em uma iniciativa inédita, firmou o maior acordo comercial já realizado com a China. O primeiro-ministro Starmer anunciou com orgulho, no X, o sucesso do acordo. "Eu disse que minha visita à China traria resultados para o povo britânico, e falei sério. Agora asseguramos acordos de exportação e investimento de bilhões de libras para o Reino Unido. Estou aqui para entregar resultados para vocês." Mas o primeiro-ministro britânico foi muito criticado, tanto no país quanto fora, por se aproximar da China. Ao analisar os números e acordos fechados na reunião, será uma vitória significativa para o Reino Unido. Chery, montadora chinesa, anunciou que vai instalar sua sede europeia em Liverpool, levando o governo local a se pronunciar. No X, este é um dos projetos mais significativos para o setor de manufatura da cidade nos últimos anos. A AstraZeneca, uma das maiores farmacêuticas do mundo, fechou um acordo de 18,5 bilhões de dólares americanos para licenciar um remédio para a perda de peso da China. Comprometeu-se a investir 15 bilhões de dólares na China até 2030 para ampliar medicamentos, manufatura, IP e D. A economia chinesa é grande e importante demais para ser ignorada. Num mundo onde os Tencent buscam tarifar e produzir tudo internamente, países com acordos comerciais sairão vitoriosos no longo prazo. Vamos usar a indústria de uísque do Reino Unido como exemplo. Starmer negociou uma redução de 50% na tarifa com a China, que agora está previsto para valer 250 milhões de libras para a economia do Reino Unido nos próximos 5 anos. Finalmente, os dois países concordaram com a isenção de visto para todos os cidadãos britânicos viajarem para a China, abrindo as portas para mais turismo. Houve até intercâmbios culturais entre os dois países.
Como a World Snooker Tour, sediada em Bristol, conseguiu garantir um novo evento em 2 cidades chinesas, no valor de mais de 15 milhões de libras, enquanto a Pop Mart, fabricante do famoso brinquedo Labubu, prometeu abrir 7 lojas no Reino Unido, incluindo uma loja principal na Oxford Street, em Londres. A visita de 4 dias de Starmer à China garantiu 2,2 bilhões de libras em exportações e acesso ao mercado. Vale mais 2,3 bilhões de libras nos próximos 5 anos, além de centenas de milhões de libras em investimentos de empresas chinesas. Mas apesar das vitórias claras nos acordos comerciais para ambos os lados durante essa negociação, Trump imediatamente criticou o novo acordo comercial e disse que é muito perigoso fazer negócios com a China. Mas eu quero compartilhar com vocês um trecho que eu acho que realmente traz muita clareza para a situação. Apenas ouça como Victor Gao, um renomado especialista chinês em relações internacionais, responde a uma pergunta incisiva da mídia britânica. Você é um concorrente? Você é um aliado? Você é uma ameaça? Como você descreveria seu relacionamento com a Grã-Bretanha? Primeiro, entre China e Grã-Bretanha, pela visão chinesa, a Grã-Bretanha não é rival, concorrente, inimiga ou adversária. A Grã-Bretanha é apenas um país importante com o qual devemos conviver em paz, amizade e benefício mútuo. Agora, como a Grã-Bretanha vê a China, isso cabe ao governo e ao povo britânico decidir. Mas eu acho que seria totalmente equivocado a Grã-Bretanha enxergar a China como inimiga, adversária ou concorrente. Sobre o que China e Grã-Bretanha competem? A China é a maior fabricante de automóveis competindo com a Grã-Bretanha. Não. A China é a maior exportadora de carros elétricos e vai liderar o mundo inteiro na produção de veículos elétricos. A Grã-Bretanha é uma concorrente? Não. A China será em pouco tempo o maior e mais importante produtor e centro de P&D em termos de semicondutores. Isso quer dizer que a China compete com a Grã-Bretanha? Não, a China será líder na revolução da inteligência artificial. A Grã-Bretanha é uma concorrente? Não, então acho que o governo britânico não deve superestimar seu impacto no cenário global, nem ver a Grã-Bretanha como rival da China. A China não é. A China é um fato, a China é uma mega tendência com a qual a Grã-Bretanha precisa conviver e se adaptar. Vamos fazer a paz em vez de provocá-lo para a guerra. É difícil achar vídeo que mostre tão bem como formuladores de políticas e o público chinês enxergam objetivamente a situação global atual. Veja como o entrevistador britânico adota uma abordagem ocidental. O que é a China? São amigos, adversários, rivais? Como o Reino Unido deve vê-los? Mas Victor Gao, que ganhou destaque inicialmente como tradutor de Deng Xiaoping, o líder chinês que abriu a China para o mundo nos anos 1980, foi direto ao ponto. A resposta dele é simples e desarmante. Não somos adversários nem rivais, apenas um país importante para negócios com vocês. E é aqui que Victor faz um ponto que raramente é dito em voz alta, mas que é absolutamente crucial. Uma rivalidade só existe se ambos os lados estiverem competindo pela liderança nos mesmos setores. A verdadeira questão é, em quais setores o Reino Unido ainda lidera a China hoje? A verdade desconfortável é que em nenhum. Chegamos a um ponto em que, se você não colaborar com a China, estará escolhendo ficar para trás. Quero deixar isso claro. Destaco uma tendência fascinante que circula nas redes sociais. Pessoas comparando fotos de si mesmas de 2016 e 2026, impressionadas com o quanto mudou em apenas uma década. Então, vamos aplicar essa mesma perspectiva à China. Dê uma olhada nesses dados de 2016 baseados no ranking Leiden de universidades do mundo. 10 anos atrás, apenas 3 universidades chinesas estavam entre as 20 melhores do mundo. Mas avançando para 2026, a China agora ocupa 16 das 20 primeiras posições. Isso não é uma mudança lenta, é uma transformação estrutural, e aconteceu em apenas uma década. Para entender o impacto para o governo do Reino Unido, é preciso ver como a mídia britânica mudou drasticamente. Basta olhar para este vídeo, publicado no canal oficial da BBC no YouTube há apenas 3 dias, com uma manchete que seria impensável há pouco tempo. A China está dominando o futuro do poder global. Nesse vídeo do YouTube, a correspondente da BBC na China não faz pose nem se esquiva. Ela simplesmente expõe a realidade da posição da China no mundo, hoje. Esta é a fábrica do mundo, é o maior fabricante do mundo. Pensando no futuro do planeta, a China lidera em energias renováveis. Ela produz de 60% a 80% de tudo, desde veículos elétricos, painéis solares, turbinas eólicas até baterias elétricas. A China é a maior fabricante de robôs do mundo.
A China possui e processa mais terras raras do que qualquer outro lugar no mundo, cerca de 90% das terras raras, por exemplo. Esses tipos de extratos minerais são necessários e usados na fabricação de veículos elétricos, smartphones ou caixas de som Bluetooth. Então, quando se trata de tecnologia do futuro, quando se trata das coisas às quais já nos acostumamos, a China realmente é fundamental, e esse é um dos motivos pelos quais tantos países estão vindo para cá. Essas não eram opiniões polêmicas, mas fatos observáveis. O notável é como a narrativa da BBC sobre a China mudou rapidamente. Se voltarmos apenas 5 anos atrás, a BBC publicou um artigo intitulado Os Estrangeiros na Campanha de Desinformação da China, no qual acusou vários youtubers estrangeiros, incluindo a mim, de serem propagandistas chineses malignos. Após os últimos 12 meses de realinhamento geopolítico, governos, corporações e até veículos de mídia ocidentais se adaptaram à nova realidade. Acontece que nenhum de nós era propagandista. Nós simplesmente fomos pioneiros, estávamos relatando o que já estava acontecendo muito antes de se tornar aceitável dizer isso em voz alta. É uma mudança notável, mas inevitável, pois a realidade sempre encontra um jeito, mesmo que seja desconfortável no início. Mas nos últimos meses todos nós vimos a geopolítica global mudar em tempo real. O presidente Trump está aumentando as tarifas, Rússia e China estão reforçando o controle sobre recursos estratégicos e uma nova guerra comercial está se formando, exatamente em torno dos materiais necessários para as cadeias de suprimentos do futuro. Muitos ainda não percebem que o verdadeiro campo de batalha são os minerais, não os semicondutores ou a inteligência artificial. Vou mostrar em poucos minutos como a China já influencia o mundo industrializado. Por que garantir fontes alternativas de suprimento virou prioridade nacional? O chamado inverno do lítio acabou, mas aqui está o verdadeiro problema. A China controla de 60% a 70% do refino e processamento global de lítio. Isso dá a Pequim influência sobre matérias-primas e toda a cadeia de suprimentos de baterias, além de poder impor restrições à exportação de tecnologia. O cobre vai ser um dos assuntos mais comentados em 2026 e é fácil entender o motivo. O cobre é a espinha dorsal da eletrificação. A China importa cerca de 60% do minério de cobre do mundo e consome quase 58% do cobre refinado global. Isso mostra que a China não só processa o cobre, mas também influencia preços, estoques e investimentos futuros. Molibdênio não aparece nas manchetes, mas é absolutamente essencial, fortalecendo o aço, viabilizando sistemas de defesa, oleodutos, infraestrutura aeroespacial e de energia. A Vanguard também conseguiu recuperar 100% de participação no projeto de salina de lítio Posito Zoom, na Argentina. Enquanto os Exercinaira buscam se desvincular das vulnerabilidades das cadeias estrangeiras, o objetivo é claro, garantir jurisdições domésticas e aliadas a qualquer custo. Mas o verdadeiro fator X não é só a política, é algo maior. Empresas de tecnologia como Amazon, Google e Microsoft agora estão ignorando as concessionárias tradicionais para garantir energia de longo prazo diretamente de reatores nucleares. E só existe uma fonte que se encaixa nesse perfil: urânio, para concluir. É raro achar uma empresa que cumpra tantos requisitos e extraia tantos materiais essenciais para vários setores da indústria.